Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Gente, vamos falar de assunto sério? Bora falar de assunto sério. E é sério, tá? Quando eu falo pra vocês, gente, eu duvido de algumas coisas, eu não acredito em algumas coisas. Eu estou induzindo vocês? Não, eu estou dizendo, vamos parar e pensar, né? Que a gente tem que pensar muitas vezes sobre algumas coisas que vem acontecendo nesse baixo clero do YouTube. Pois é. Tá rodando aí, já vi vários coleguinhas fazendo vídeos sobre a saúde do Juliano, filho da Nanda Mel, né? Vi vários. O que acontece, gente? Eu aqui pensando com o que eu vi fora do YouTube e o que está acontecendo no YouTube, segundo informações passadas, que tá tudo aí, né, para todo mundo ver, não tem nada escondido, é que ele tentou tirar a própria vida e está na UTI. Me lembrou dois casos aqui nos meus parentes. Por que eu estou dizendo parentes? Porque minha família são meus filhos, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe caberia na minha família? Não. Mas eu os trago como família. Meus filhos, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha família. O resto é parente. E eu tive dois casos de pessoas na parentela que tiraram a própria vida. E analisando, né, observando os acontecimentos da Nanda Mel, eu falei, será que tem muita diferença, gente? Por quê? Porque se eu venho e abordo... Por que eu tô falando dos meus parentes? Se eu venho e abordo um assunto desse, aí vai ter gente que vem e diz, porque você nunca passou por isso, porque isso não aconteceu na sua família. Sim, aconteceu 2 vezes, tá? Quem conhece o histórico da Nanda aí com o Juliano? Quantas coisas eles não vieram, né? E fizeram aquela polêmica, aquela coisa toda. Tem quem sente, quem compadece, fica comovido com a história, com a situação. Tem, e tem aqueles que nem tanto, tem aqueles que ficam com o pé atrás, outros nem acreditam, né? Da última vez mesmo ali, né, o histórico do Juliano com a tal da depressão e aquela coiseira toda. Vocês lembram a última vez? Pois é, né, praia, cerveja, aquela coiseira. Eu estou falando aqui como se ele estivesse passando realmente por essa situação, mas com dúvidas, né? Porque quando foi... E outra coisa, eu gosto sempre de observar o que levou a pessoa a fazer determinadas coisas. Eu gosto de observar isso, né? Nos meus parentes, o primeiro foi o quê? Um padrinho meu. Aconteceu. Era um homem trabalhador, muito trabalhador, não posso dizer que não era. Trabalhava na fazenda, ele era capataz, casado, tem um filho. Mas ele era agressor, né? Era agressor. A esposa não aguentou viver naquela situação por muito tempo, se separou, foi embora. Ele, né? Eu vejo desse jeito, eu vejo assim. Você pode discordar de mim, eu vejo assim. Ele, né? Viu que ela foi embora, que não queria mais aquela vida, que ela queria uma vida diferente, viver a vida dela, né? Levar normalmente, cuidar do filho. Então, ele viu que não ia ter volta, o que ele começou a fazer? Chantagem emocional. Chantagem emocional, simples assim. Ela não cedeu à chantagem emocional, né? Pois é. E aí, como ela não cedeu, o que ele fez? Ficou fazendo ameaças de retirar a própria vida. E assim ele fez. Tomou como ele trabalhava na fazenda, tinha acesso a algumas medicações, ele fez um coquetelzinho ali, ingeriu, né? Resumo da ópera, passou 1 semana no hospital. Isso. 1 semana no hospital, entubado.
entre a vida e a passagem. Eu vi que ele não ia sobreviver, porque eu acompanhei ele no hospital. Eu vi que ele não ia sobreviver, ele mudou a cor dos olhos e logo ele se foi, partiu. Ponto. Depois, né, veio a história de um primo. Um primo que basicamente fazia a mesma coisa. Ele arrumou uma mulher, casou, teve com ela 3 filhos. Uma mulher, gente, trabalhadeira, guerreira. A bichinha trabalhava assim, que eu vou dizer pra vocês. E ele não gostava de trabalhar. Era rasta chinelo. Eu conto, vocês acham que eu aliso? Aliso não. E aí, o que aconteceu? Veio a separação, ela não aguentou porque ela passou por vários problemas. A filha teve problema de coração, ela teve que correr atrás de tratamento, cirurgia, um monte de coisa. A mulher comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, meu amor. Aí separou, não aguentou mais aquela vida. Ou se ela vivesse com ele, ela ia perder a vida dela. Era bem assim. Outro, agressor, preguiçoso, rasta chinelo. Quando ela viu, ele viu que ela não voltava mais e que ele não ia ter mais a vida mansa, o mesmo processo, mesmo procedimento, chantagem emocional, né? Se ela não voltasse, ele retiraria a própria vida. Resumo da ópera, colocou uma corda no pescoço. Outro passou uma semana no hospital. Partiu dessa pra pior, não sei pra onde é que foi, só sei que foi. Agora eu vejo a história do Juliano. E aí a gente vê, né, tudo isso que aconteceu. É verdade, não é verdade? As polêmicas e tudo mais. Sinceramente, eu não sei o que pensar de toda essa história. Seria mais uma polêmica? Ele realmente está passando por isso? Realmente está na UTI? Né? Eu estou gostando do que está acontecendo, do que está sendo falado? Não! Eu não desejo que ninguém perca a sua vida de forma alguma, hora nenhuma. De jeito nenhum. Eu sei que muitas pessoas que têm depressão levam a isso. Só que o Juliano, você olhando, não é uma pessoa que teria índices ou indícios, né? Embora dizem que ele tem depressão, para tirar a própria vida. É uma pessoa que vive bem, né? Embora sejam muitos polêmicos, tem lá as tretas deles entre a família, aquela discórdia toda, uma bagunça, meu Deus do céu. Ô família ali que como é que eu vou dizer pra vocês, assim, desequilibrada. Meu Deus, né? Então, eu paro e eu penso, nossa, é complicado, né? Como é que você fala sobre um assunto desse? Contei a história dos meus parentes para que talvez você entenda aí um pouco a situação e tire as suas próprias conclusões, né? Quem eu já vi e tive experiência na própria família, na parentela, nos próprios parentes, que tentou, não sobreviveu para contar a história. Existem casos que sobrevivem, vêm contar a história. Será o caso do Juliano? Ele vai sobreviver para vir contar a história? Teve um outro rapaz aí que até o filho da Sueli Freitas, né? Se eu não estiver enganada, tentou tirar a própria vida. Será que tem alguém copiando alguém? Não sei, gente. É difícil. Quando você pega youtubers, né, com tantas polêmicas, com tantas contradições, com tantas coisas, é complicado de comentar, né? Mas enfim, eu acho que eu tô bugada com todos esses assuntos, viu? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Deixa aí nos comentários os seus pensamentos. Fui!